Salve, salve, professores! Como vai? Tudo bem? Vamos lá para a gravação, então, aqui do início do nosso curso de resolução de questões em vídeo da banca IDCAP, questões de educação física, tá? Essa banca vem sendo cobrada aí em vários concursos aqui pelo Espírito Santo e algumas cidades do interior do Brasil afora, tá? Então, muito importante a gente ficar atento aí. Então, prepara, vamos direto ao ponto aqui. Prepara sua caneta, seu papel, para fazer aquelas anotações dos pontos chaves. E esse aqui é o módulo 1, tá? No início são mais de 100 questões, cerca de 116, 115 a 120 questões. Então, a gente vai trabalhar aí nesses 4 módulos. Perfeito? Vamos avançando aqui, a gente vai direto ao ponto. Meu nome é André Busato, como vocês já sabem, então eu sou profissional de educação física e fisiologista do exercício. Sou professor efetivo na Prefeitura de Vitória, como coordenador também, fisiologista na Prefeitura da Serra, tenho graduação em licenciatura e bacharelado e algumas pós-graduações. Então, e trabalho também como árbitro e instrutor da Confederação Brasileira de Futebol 7. E aí um pesquisador aí e um amante dos concursos públicos, tá? Vamos avançando direto ao ponto. A gente vai começar aqui no módulo 1, resolvendo questões e tentando dar dicas e pontos chaves e para você tentar linkar e eliminar de vez aquelas dúvidas que podem acontecer na hora de estar resolvendo as questões. Questão 1, vamos lá. IDCAP 2021 fala sobre organização esportiva. Aí vem falando que na organização esportiva de torneios, campeonatos e competições, existem diversos critérios de classificação para que sejam determinados os vencedores. Um dos métodos tem como característica ser o processo que permite a todos os concorrentes derrotados uma única vez uma segunda chance na competição. O objetivo desse processo é classificar o campeão através da chave dos vencedores e a chave dos perdedores. Aí, perguntou a banca que tipo de método é esse. Então, você precisava saber, ter conhecimento de organização esportiva, os sistemas, né? Sistemas de disputas. Tem o rodízio simples, tem o eliminatória simples, eliminatória dupla e rodízio duplo. Nós vamos direto no gabarito da questão, porque no nosso material resumo do aprovado tem todo detalhado, inclusive até mais formas de disputa. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra B, que é nesse sistema de eliminatória dupla, ou repescagem, ou seja, a cada rodada dos perdedores, eles vão formando uma nova chave. E essa chave, no final, o vencedor disputa com o vencedor da chave dos vencedores. E aí, nesse caso, você vai ter uma nova chance de participar. Então, o gabarito da questão é a letra B, tá? Então, vamos gravar aí, ó. A cada nova chance, perto pela segunda vez, serão eliminados. Os que ganharem vão continuar na disputa, enfrentando os perdedores da chave principal. Aí aproveitei para dar um resumo aqui embaixo. Rodízio simples, uma pincelada rápida e resumida. Rodízio simples é aquele que participantes se enfrentam uma vez e quem obtiver a maior pontuação é o campeão. É como se fosse um campeonato brasileiro de um turno só. Então quem tem mais vitória continua. Rodízio duplo é a mesma coisa que o item acima, só que acrescentando o formato de ida e volta. Aí sim o Brasileirão, ou seja, ele joga contra todas as equipes uma vez, no primeiro turno, e o segundo turno também novamente. E tem a eliminatória simples, e aquele formato de ganhou, continua, perdeu, vai para casa. Beleza? Então acho que essa questão aí tá bem fácil, dá para matar aí, então grava aí, tá? Questão 2. 2021 também, aí vem falando sobre as condições e funções corporais quando mantidas constantes ou inalteradas, fenômeno que se refere ao estado de equilíbrio dos líquidos e dos tecidos do organismo em relação às suas funções e composições químicas básicas, utilizadas para manter o funcionamento do corpo em perfeito equilíbrio, é denominado. Então, a questão aqui voltada para a fisiologia do exercício, tá? Muito importante também. Então, ele deu aqui metabolismo aeróbio, metabolismo basal, homeostase e estado estável. Então, já trouxe aqui um resumo também que vai servir para você resolver inúmeras questões, só com esse resuminho aqui. Taxa metabólica basal é o mínimo de energia necessária para você manter suas funções do organismo em repouso. O batimento cardíaco, pressão arterial, respiração e manutenção da sua temperatura. O metabolismo anaeróbico é uma forma de alternativa de metabolismo que ocorre quando os níveis de oxigênio são baixos e menos energia é produzida do que durante a respiração aeróbica. O metabolismo anaeróbico refere-se aos processos biológicos que produzem energia para o organismo usar sem oxigênio. Então, são aqueles tiros mais curtos. O metabolismo aeróbico, que contém a presença de oxigênio, refere-se às reações catabólicas geradoras de energia, nas quais o oxigênio funciona como um aceitador final de elétrons na cadeia respiratória e se combinam com hidrogênio para formar água. E o estado estável, que é o steady state,
representa os ajustes intrínsecos do organismo a fim de manter o equilíbrio e substratos energéticos do exercício físico para a contração muscular. Então, o gabarito da questão refere-se à homeostase, que é aquele diferente do estado estável. Aí, essa dica de ouro, fica aí, você nunca mais vai esquecer. Qual a diferença de homeostase para estado estável? Homeostase é a capacidade do nosso organismo manter o nosso equilíbrio sem exercício físico. Então, ou seja, estou parado. É a capacidade do organismo ter as funções trabalhando para me manter vivo. Então, ele fica o tempo todo buscando esse equilíbrio. O estado estável é essas mesmas funções, só que durante o exercício. Gravou? Então, o que ele está falando aqui? Ele quer a condição das funções corporais mantidas constantes ou inalteradas, fenômeno que se refere ao estado de equilíbrio dos líquidos e dos tecidos do organismo em relação às suas funções e composições químicas básicas. Tá vendo? Utilizado para manter o funcionamento do corpo em perfeito equilíbrio. Então, ou seja, não está falando nada de exercício. Manter o funcionamento do corpo, homeostase. Gabarito, letra C. Questão 3. Vamos lá. Vou falar sobre voleibol. Na modalidade de voleibol, são formas de equipe pontuar em consequência de violações do adversário, exceto... Então, veja bem o comando da questão. Ele quer que você entenda quando que a equipe faz ponto, quando em consequência de um erro do adversário, exceto. Então, essa banca também ela é bem capciosa, ela adora trazer essas questões de exceto, incorreto, então presta bem atenção no enunciado para não se enrolar, tá? Então, vamos lá. E as questões aqui a gente vai usar como revisão, tá? As questões corretas. Então, ele fala assim, invadir o lado da quadra adversária, tanto por cima quanto por baixo da rede. Isso é uma forma da consequência de violação do adversário? É. Então, como a gente quer o exceto, então isso não serve. Então, ó, já sabe que essa é uma forma de uma equipe marcar ponto por consequência de erro do adversário. Dar mais de 3 toques na bola antes de passá-la para a quadra adversária. Isso é uma forma também de pontuação por erro do adversário. Outra revisão. Letra C. Um jogador dar um toque mais longo empurrando ou carregando a bola. Aquela carregada, tipo condução, né? No vôlei. Também é uma forma do adversário pontuar em consequência de um erro meu. E a letra D vem falando assim, jogador que está no fundo da quadra atacar acima do nível da rede, saltando antes da linha de 3 metros. Esse que é o erro. Porque, na verdade, não é o erro do adversário, né? É o erro do próprio jogador. Então, ó, jogadores que estejam no fundo da quadra só podem fazer ataques acima do nível da rede se estiverem atrás da linha dos 3 metros. Ao tomar impulso, eles não podem pisar sobre ela. A linha ou dentro da área correspondente aos 3 metros. Após golpear a bola, é permitido que eles pousem dentro da área. Então, na verdade, essa questão aqui não está falando sobre erro do adversário. Isso aqui está uma pontuação normal, tá? E agora, olha só, dica importantíssima. O nosso resumo da aprovado tem um resumão lá sobre questões de esporte, regras, fundamentos, conceitos e técnicas que vai ser cobrado no seu edital. Então, eu deixei até um link aqui embaixo, tá vendo? No cantinho, sobre as regras atuais de vôlei. Não deixe de dar uma olhada, tá? Para quem tem nosso material, tá bem direcionado, mas quem não tem, enfim, dá uma leitura por cima aí nas principais regras do vôlei, se não chegar com surpresa na prova na hora, tá? E outra, presta atenção, essas 3 que a gente leu aí sobre erros do adversário já serve de muita revisão, tá? Questão 4. Está falando sobre abordagens. Antes de eu começar essa questão de abordagens, eu queria trazer uma questão. Nesses editais mais recentes, inclusive essa banca, algumas outras bancas, vem trazendo assim, perspectivas teóricas metodológicas, abordagens, não sei o que, práticas, enfim. Tudo isso, no final das contas, vem falando das abordagens. É que eles vêm mudando os conceitos, os termos, né? Então, vem falando das abordagens. Então, voltando para a questão aqui, questão 4 vem falando assim, o comando. Os pressupostos dessa abordagem estão atrelados à conscientização das pessoas frente às injustiças decorrentes da divisão das classes sociais. Eu acho que por aqui a gente já consegue saber qual é o tipo de abordagem que ele está falando, né? É isso que outra coisa é a resolução de questão e técnica que a gente tem que já tentar acelerar e prestar atenção. Falou em justiça social, divisão de classe, enfim, projeto político pedagógico, vai estar falando de uma abordagem crítica.
Então, de cara, você já poderia eliminar a C e a D, que fala sobre desenvolvimentista e interacionista. Então, de cara, sobraria as duas críticas mais importantes aí, que são superadora e emancipatória. Como a gente já sabe que a emancipatória ela fala mais a questão do esporte, né? Não toca tão profundamente essa questão das classes sociais, de projeto político pedagógico, fala de injustiça. Então, a crítica superadora ela é mais envolvida com essa questão política. Então, a nossa gabarito da questão é a letra A, a abordagem crítico-superadora. E que no final das contas tem essa revisão grande aqui, ó, essa revisãozinha que é a top dos top. Grava isso, ó. Tem a finalidade de ponderar sobre a ação antrópica na realidade através da educação. Dessa forma, interpreta a realidade social para os conteúdos, sua contemporaneidade e adaptação às características sociocognitivas dos alunos. Beleza? Eu acho que essa questão é bem completa e dá para resolver muitas questões só com base nessa explicação aqui. Deixei até aqui nesse próprio arquivo, que a gente também vai disponibilizar em PDF, uma dica, um quadro com uns pontos chaves, onde você vai conseguir falar assim, a área base, e cada abordagem tem uma área, tem um tipo de autor, tem como fosse uma palavra-chave, entendeu? A área que ele está atuando, ou a finalidade, entendeu? Você vai dar uma lida, não vou ficar aqui lendo isso tudo, mas eu preciso que você leia, passe o olho nisso aqui, assim como também um diagrama, um gráfico aqui, onde ele vem elencando para a gente as principais abordagens de ensino, conceptivas, concepções não propositivas, concepções propositivas, não sistematizadas. Então, assim, dá uma olhada nisso aqui, que com esse slide aqui, você consegue resolver muitas questões de prova, tá? Avançando, falar sobre natação, essa questão aqui, ó. Marque a opção correta em relação aos estilos de tipo de nado, representados na imagem dos números 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Olha só, essa questão aqui, galera, para quem está habituado com natação, mata facinho, tá? Mas que para quem fez a faculdade, passou na natação ali só para... Então, você precisava conhecer um pouquinho desse tipo de nado, entendeu? Então, assim, o gabarito da questão é a letra B, tá? Eu coloquei um quadrozinho aqui, um explicativo, estilo de nado, para você gravar. Então, o que você precisa fazer para acertar esse tipo de questão de natação? Geralmente, ele vem cobrando esse tipo de nado. Questões de natação vem cobrando o tipo de nado, tá? Às vezes, metragem de piscina e tudo, que o nosso resumo da aprovada e-book também tem muito detalhado. Então, nesse quadrado representa o nado crawl, e que pode ser também crawl ou nado livre, tá? Então, às vezes vem com nado livre, estilo livre. Então, às vezes tem literatura que vem falando estilo livre. E eu até coloquei embaixo aí, ó. Fica de barriga para baixo, bate os pés alternadamente, para cima e para baixo, assim, só para a gente ter ideia desse nome. É crawl, peito, costas e borboleta. Tá na questão aí, tá? É visual. Essa é uma questão visual. Não tem muito o que ficar correndo para lá para cá, não. Vamos lá. Fisiologia do exercício, importantíssima também aqui. Mistura até com um pouco de treinamento esportivo, tá? Então, essa questão aqui, ela tem muito a ver com aquela questão anterior que a gente resolveu no começo lá de fisiologia. E vem dizendo assim o enunciado da questão. Fenômeno comum apresentado no organismo relacionado diretamente ao exercício. Você lembra que eu falei a diferença entre homeostase e estado estável? Homeostase é perfeito equilíbrio do organismo, ele manter suas funções normais. O estado estável é durante o exercício, certo? É a mesma função, só que durante o exercício. Então, vamos lá. Diz respeito à estabilidade que é provocada em alguns órgãos, músculos e tecidos que podem manter o equilíbrio da produção de substratos energéticos e a manutenção da frequência cardíaca para a realização do exercício. Aqui já tem um gabarito da questão, né? Na medida em que se eleva o grau de dificuldade, o organismo vai se ajustando, demandando maior recurso energético. Então, não é supercompensação, não é homeostase e nem fase de esgotamento. É estado estável. Tá? Lembrando, por alto, supercompensação é aquele momento lá, sabe? Que a gente vai descendo na curva e o organismo se prepara, volta ao estado que ele estava, né? De homeostase, dá um gás a mais para você aumentar a carga de treino, ou volume, seja assim. E aí esse é o ponto de supercompensação. E deixei do lado aí um gráfico, assim, uma figura sobre o estado estável, tá? Beleza? Vamos avançar. Grava esse slide também aí, que ele vai te levar ao sucesso, hein? 7. No tocante à educação física
pluralidade cultural, analise as sentenças abaixo e marque a opção incorreta. Tá vendo aí? Vem a banca com esse papo de incorreta de novo, né? Eles vêm sempre assim com esse papo, incorreta e tudo, então, ó, complicado, né? Mas, enfim, vamos lá. Letra A. A educação física permite que se vivencie diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais. Permite também que se perceba como essa variada combinação de influências está presente na vida cotidiana. Perfeita explicação, certo? Perfeito. Então, ó, essa aqui é uma questão que vai servir muito para revisão e absorção de conteúdo se você está meio perdido. Então, vamos lá. Vou pular aqui do gabarito da letra B para a letra C. Particularmente no Brasil, as danças, os esportes, as lutas, os jogos e as ginásticas das mais variadas origens étnicas, sociais e regionais compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado, certo? Certo. Questão perfeita. Letra D. Na escola, a educação física pode trazer um trabalho de pesquisa, pode fazer um trabalho de pesquisa e cultivo de brincadeiras, jogos de lutas e danças produzindo a cultura popular e, por diversas razões, correm o risco de ser esquecidos ou marginalizados pela sociedade. Também perfeito. Agora, vamos para a letra B, que é o gabarito, para a gente identificar onde está o problema aqui, tá? Lembrando que no tocante à educação física e a pluralidade cultural. O comando da questão está querendo saber sobre pluralidade cultural, tá? Então, vamos lá. Pluralidade cultural na escola diz respeito ao conhecimento e à valorização, perfeito, de características éticas e culturais dos diversos grupos sociais, oferecendo elementos para a compreensão, perfeito, de que valorizar as diferenças éticas e culturais significa aderir aos valores do outro. Eu não tenho que aderir aos valores do outro. Entendeu? Isso é imposição. Então, tá aí o erro da questão. Beleza? Então, ó, a letra A, C e a D é um excelente conteúdo para você aprender sobre pluralidade cultural nas aulas de educação física. Tá? Avançando. Questão 8. Relação entre mídia e esporte. Importantíssimo também, tá? Essa aqui dava para resolver só por eliminação também, sem ter muito conhecimento. Mas é importante, inclusive no nosso drive de materiais gratuitos tem um artigo muito top falando sobre educação física e mídia, tá? Então foi bem assim a questão. A relação entre mídia e esporte vem se estreitando cada vez mais ao longo dos anos, até chegarmos ao estado atual de dependência mútua. Então, vamos focar aqui, comando da questão. O comando da questão está falando sobre dependência mútua entre educação física, entre esporte e mídia. Perfeito? Então, aí vem falando, as aulas de educação física podem e devem abordar essas questões. E aí ele vem perguntando, a abordagem do esporte na escola deve ser feita numa perspectiva, então ele vem criticando essa forma do relacionamento do esporte com a mídia, e está dizendo que é a escola, o tipo de educação física. Então, outra questão importantíssima aqui, galera. Desprende de teorias, de ideologias e tudo. Nós temos que focar em acertar a questão. A questão aqui está pedindo, olha o comando da questão. Então, ele está falando que a abordagem deve ser uma perspectiva afetiva, baseada nos valores midiáticos? Não, está criticando, então não pode. Letra C. Está criticando o valor da mídia e esporte. O esporte é muita competição, né? Então, competitiva, fundada em valores técnicos? Também não. Letra D. Participativa? Até então, sim. Só que privilegiando os mais aptos? Não. A ideia da educação física na escola não é essa. Lembrando que a gente tem que acertar questões, não vamos ficar brigando nem discutindo com banca. Hein? Então, o gabarito da questão é a letra A, que a perspectiva da abordagem do esporte na escola, ele tem que ser transformador e embasado em valor educativo. Essa é a ideia do esporte na escola, de acordo com esse tipo de abordagem. Entendeu? Então, fica claro aí, galera. Questão excelente também para a gente fazer revisão e acertar outras demais aí a partir dela. 9. No decorrer da vida, via de regra, o ser humano aprimora sua capacidade motora. Dessa forma, consegue realizar diversas tarefas, como locomoção, escrita, manusear objetos, entre outras. Aí ele vem perguntando, acerca dessa importante capacidade, marque a alternativa incorreta. Então, ele fala um monte de coisa para você, dá aquelas, né, das afirmativas e pede para você o que está errado, então. Então, galera, excelente questão para treinar como conteúdo. Então, vamos lá.
A coordenação motora permite uma utilização mais eficiente dos nossos músculos, garantindo que nossos movimentos sejam sincronizados. Perfeito. Conteúdo e revisão, hein? Para quem não sabe, é conteúdo, para quem já viu, revisão. Letra B. Bordar, pintar um quadro e fazer crochê podem ser exemplos de coordenação motora fina. Perfeito. Conteúdo, para quem não sabe, revisão, para quem já viu. Tudo isso também tem no nosso resumo do aprovado, tá, galera? Letra C. As habilidades motoras podem ser aprimoradas a partir de um plano sistemático de exercício e atividades esportivas. Também pode. Perfeito. Conteúdo e revisão. Letra D. Correr, pular, chutar são exemplos de coordenação motora grossa. Sim. E a letra E vem falando sobre a coordenação motora, por estar relacionada com estímulos cerebrais, ela pode ser aprimorada, mas não estimulada. Então, veja, as corretas vão servir como revisão de conteúdo e a errada trouxe uma explicação um pouquinho mais detalhada. Então, veja, a coordenação motora está diretamente relacionada aos estímulos cerebrais e ao sistema nervoso. Os estímulos cerebrais adequados são essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento da coordenação motora. A prática constante e o treinamento direcionado ajudam a fortalecer as conexões neurais envolvidas na coordenação dos movimentos. Então, pelo contrário, ela pode ser aprimorada e estimulada. Entendeu? Aí está o erro da questão. Então, se você colocar esse E no lugar do não, também vai servir de um excelente conteúdo, 5 questões, ó, junto ao enunciado, mais as 5 questões, coloca o E ali, essas 5 alternativas aí, vai dar um excelente conteúdo fechadinho para você acertar todas as questões relacionadas à coordenação motora. Tá? Avançando aqui, questão 10. Essa abordagem defende a perspectiva de que os conteúdos a serem diferenciados, desenvolvidos nas aulas de educação física, devem seguir uma ordem de habilidades, respeitando a sequência pedagógica, indo do mais simples, habilidades básicas, para as mais complexas, habilidades específicas. As características acima descritas dizem respeito principalmente à abordagem, lembra, do mais simples ao mais complexo. Qual que é? Crítica emancipatória não. Lembra, crítica emancipatória, ela vem falando sobre esportes, não é? Lembra? Esportes. Sistêmica. Qual a característica da sistêmica? Vamos tentar abrir aqui um pouquinho mais a tela. Crítica superadora, justiça social, desenvolvimentista, não vem a ver com isso. É relacionado a desenvolvimento motor. Então, a abordagem que fala sobre essa questão aqui é a construtivista interacionista, tá? Que vai das habilidades mais básicas para as habilidades específicas, da sequência simples para as mais complexas, tá? Essa é a abordagem construtivista interacionista. Travou, tá tentando travar aqui no computador, galera. Tentando ajustar aqui a configuração para a gente não se perder aqui, tá? Beleza, acho que deu certo agora. Vamos lá. Questão 11. Na organização de eventos esportivos, é importante estabelecer qual será o sistema de eliminação das equipes no decorrer da competição. Então, sobre esse tema, marque a opção correta. Só reforçando aqui que essa questão parece muito com aquela questão anterior, certo? Então, por quê? Essa banca a gente conseguiu mapear inúmeras provas aqui no estado e algumas provas se repetem as questões, às vezes alteram uma alternativa ou outra, ou pega o enunciado e coloca na resposta. Então, às vezes, por vezes, vocês vão ver algumas questões parecem repetidas, mas algumas até são repetidas, porque usaram as mesmas provas em mesmos concursos, igual Santa Leopoldina, Vila Valéria, Governador Lindenberg, Santa Teresa, enfim, Linhares, a próprio processo seletivo da Serra, então, enfim. Então, ele vem falando aqui, voltando sobre a organização esportiva, então ele fala sobre o sistema de eliminação das equipes no decorrer da competição. Sobre esse tema, ele marca a opção correta. Então, ele vem falando aqui, ele dá o sistema e fala uma consequência. Outra questão excelente para você ter um resumo, tá? Então, ele fala assim, no sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe... Deixa eu fechar isso aqui, está me atrapalhando. Vou abrir um espaço aqui para a gente conseguir ver.
Isso aí. Letra A. No sistema de eliminatória dupla, o competidor ou equipe com menor pontuação após a primeira derrota tem uma segunda chance de disputa. Lembra? O sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe com menor pontuação após a primeira derrota tem uma segunda chance na disputa. Não. Na verdade, perdeu, ele vai para uma chave. Lembra? Eliminatória dupla. No sistema B, no sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe é eliminado após a primeira derrota. Não. Se é eliminatória dupla, lembra? Ele tem uma segunda chance. Na letra C, sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe com maior pontuação após a primeira derrota tem uma segunda chance. Não é a maior pontuação. E de qualquer forma, ele vai ter uma segunda chance. Perdeu, ele vai para outra chave. Então, letra D, no sistema de eliminatória dupla, o competidor ou a equipe é eliminado somente após a segunda derrota. Então, esse que é o conceito de eliminatória dupla. Eliminação após a segunda derrota. E vem falando aqui no sistema de eliminatória dupla, são eliminados 2 competidores ou 2 equipes após derrota. Está bem tudo errado. Tá? Trouxeram tudo sobre eliminatória dupla aqui. É uma banca também que, às vezes, assim, por vezes, eu percebo que falta até um pouquinho deles de critério de tentar formular uma questão. Eles têm muito copia e cola de alguns artigos, de algumas partes, de alguns textos específicos, copia e cola lá e só troca uma palavra ou outra e deixa. Então, ou seja, tem que ler bastante. Tá? 12. Não somos todos iguais. Cada um tem seu jeito e velocidade de se adaptar aos estímulos de um treinamento. Basicamente, são fatores hereditários que determinam a nossa resposta aos exercícios e 2 pessoas nunca irão ter exatamente as mesmas adaptações. Aí vem falando, isso aqui fala sobre treinamento esportivo, né, galera? Os princípios do treinamento esportivo. Tem toda essa matéria também aqui no nosso resumo da aprovada, e-book resumo da aprovada, tá? Só para ficar claro para vocês também. Assertiva acima acerca da fisiologia do exercício diz respeito ao princípio do desenvolvimento motor, princípio de individualidade biológica, adaptação ao exercício, do desuso da especificidade. Então, não. E o que ele vem falando aí é sobre o princípio da individualidade biológica. Vamos direto ao ponto logo aqui, que é o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Tá? Então, veja, entre essa questão ainda tem um outro ponto que a gente pode focar também, que é a capacidade de adaptação ou adaptabilidade é o nome que se dá a diferente assimilação de estímulo. Às vezes vem com esse termo também em algumas provas, então, frente à mesma qualidade e quantidade de exercício ou carga de treinamento. Ela pode ser atribuída à correlação organismo-ambiente, sob o ponto de vista da predisposição hereditária. Então, ou seja, a capacidade de adaptação minha é totalmente diferente da sua frente ao mesmo exercício, ao mesmo volume de treino. Entendeu? Essa que é a questão da individualidade biológica. Então, no nosso e-book tem lá todas essas questões sobre o princípio da adaptação do exercício, do desuso, da especificidade. Então, tem tudo isso aí também. A gente não vai entrar nesse tema para a gente não perder e ir direto ao ponto. Tá? 13. Com o crescimento do uso das redes sociais, a estética, em especial a corporal, desse ponto como algo a ser alcançado quase que obrigatoriamente o chamado corpo padrão. Então, já percebe aqui nesse enunciado que ele já tem uma certa crítica, você viu? Colocou entre aspas, já está um pouco de crítica com essa questão do corpo padrão. Olha, então, como eu falo bem assim, leia a questão sempre com a forma, tentando ser um pouco tendencioso para identificar o que a banca está querendo que você pense. Então, aí vem falando, continuando, as aulas de educação física podem e devem ser momentos para reflexão acerca dessa realidade. Então, ele vem criticando essa questão das redes sociais, a questão estética, do corpo padrão, tá? Essa meio que obrigatoriedade desse estereotipação desse corpo perfeito, né? E ele está falando que, na aula de educação física, como que a gente pode refletir isso? Como que a gente pode abordar esse tema? Entendeu? Então, ele vem falando, o aluno deve ser incentivado a praticar atividade física, tendo em vista os benefícios advindos dessa prática, sem, no entanto, reforçar os padrões impostos. Perfeito. Outra questão top para você assimilar conteúdo, para você que não viu, não conseguiu pegar isso, ou para você que já viu, tem uma revisão. Letra B, compreensão e vivência dos aspectos relacionados à saúde, perfeito, bem-estar, qualidade de vida e respeito próprio do corpo, deve importar as aulas de educação física. Perfeito, perfeito.
O apelo midiático para a obtenção do corpo padrão deve ser analisado, dentre outros, em seus aspectos imperativo e consumerista. Então, veja bem, o apelo midiático para a obtenção do corpo padrão deve ser analisado, sim, dentre outros aspectos imperativo e consumerista. Sim, essa que é a crítica que está fazendo o enunciado da questão. Então, essa aqui poderia até dar um pessoal questionar alguma coisa, mas enfim. Letra D. A pressão em alcançar o corpo perfeito pode levar o aluno a desenvolver transtornos comportamentais, como baixa autoestima, ansiedade e até mesmo depressão. Perfeito. E a letra E vem falando assim: o aluno deve ser incentivado a praticar atividade física. Perfeito. Repetiu a questão de cima, hein? Tendo em vista que boa forma e um corpo magro ideal são alcançados com esforço. Não, né? Então, essa aqui é incorreta. Está pedindo para você marcar a incorreta. Então, a ideia de praticar, incentivar a praticar prática de atividade física, não é a boa forma, voltar para a boa forma, corpo magro ideal. Pelo contrário, está totalmente vem de encontro o que o enunciado da questão vem pedindo. Tá? Questão excelente para você formatar aí uma forma de absorção de conteúdo e para quem já viu como revisão. Lembrando que isso aí tudo também são parte dos temas transversais que você encontra lá no nosso book Resumo do Aprovado, tá? Para quem não sabe, Resumo do Aprovado, você consegue acessar no link da bio do Instagram, Educação Física para Concurso. É um e-book bem completo mesmo, que ele vem crescendo ao longo do tempo que a gente vem preparando aí. A cada edital que a gente vem vendo que está necessidade de atualização ou a necessidade de algum tema que vem sendo muito cobrado em prova, a gente vem acrescentando ali. Questão 14, falando sobre esporte na sala de educação física. Vem falando bem assim: o esporte como conteúdo presente nas aulas de educação física na escola deve ser abordado de forma específica para esse ambiente. De acordo com essa informação, marque a alternativa incorreta. Então, veja bem, vamos voltar aqui para o contexto da pergunta, o comando da questão. O esporte como conteúdo presente nas aulas de educação física na escola, ele deve ser abordado de forma específica para esse ambiente. Então, o esporte tem que estar específico, adequado para aquele ambiente. Então, com base nessa informação, nessa afirmação do contexto, então ele quer que você se atrele a esse comando da questão. Marque o que está errado. Então, vamos lá. Letra B. As regras para a prática dos esportes podem ser adaptadas no contexto da escola? Pode. Então, essa questão está certa. Lembra que ele quer errada. Ele quer errada. Letra C. O professor deve proporcionar aos alunos um conhecimento crítico acerca do esporte e das abordagens veiculadas nos meios de comunicação. Perfeito, tá vendo? Falando de esporte e mídia aí, concatenando com aquela questão anterior. Perfeito, certíssimo. Letra D. De acordo com os objetivos do professor, quanto mais diversificadas forem as modalidades esportivas desenvolvidas na escola, maiores serão as alternativas voltadas para os praticantes. Perfeito. Letra E. A abordagem do esporte nas aulas de educação física deve contar com a participação de todos os alunos. Perfeito também. Só que aí vamos voltar na letra A, que eu não li. O esporte na escola deve, sobretudo, ser uma cópia exata do esporte de alto rendimento. Caiu por terra. Esse nunca vai ser o objetivo no esporte, nas aulas de educação física na escola. Ressalvado aqueles momentos, né? Que vai mostrar um gesto específico, alguma coisa. Mas lembra, a gente está focando aqui no comando da questão, tá? A abordagem é essa. O comando da questão está pedindo é essa. Então, cópia do esporte de alto rendimento, tal como evidenciamos na sociedade. Não, porque a maioria do esporte na escola, pelo contrário, há uma crítica a esse tipo de esportivização na escola, tá? Avançando aqui, vamos para a questão 15. Agora, né, pessoal? Muito quente. No decorrer da vida, as pessoas desenvolvem uma grande capacidade de realizar tarefas minuciosas, tais como digitar, bordar, pintar, fazer crochê, dentre infinidade de outras tarefas. Esses movimentos são possíveis graças à nossa coordenação motora, que é aperfeiçoada durante o nosso desenvolvimento. E aí ele vem perguntando, essas habilidades requerem precisão, são chamadas de... Quais habilidades que requerem precisão, galera? Precisão. A habilidade motora exata? Não. Nem sei se existe isso, né, galera? Habilidade motora específica, precisas. Essa aqui foi capciosa para tentar derrubar o concorrente, né? Essa é para derrubar o candidato. Grossa tem não. Então, na verdade, são habilidades motoras finas
aquelas que vêm caracterizadas, inclusive no livro de Galarrui, aí a gente tem que se atrelar aqui, galera, aos conceitos, a parte teórica. Se você for lá no nosso resumo da aprovada, a parte de desenvolvimento motor que vem falando, vem exatamente falando esse tema, que é digitar, abordar, pintar, fazer crochê. Essas são características das habilidades motoras finas, entendeu? Então, isso é muito importante, ó. As habilidades motoras finas referem-se ao controle preciso e delicado dos músculos pequenos, geralmente das mãos, dos dedos. Então, aí, tá vendo? Bordar, pintar, envolve movimentos mais refinados e complexos e que exige destreza e precisão. Isso é exatamente retirado dos conceitos do livro de Galarrui, Osman, enfim, Boltani. E aí vem, eu ainda acrescentei um plus aqui para você, que é sobre habilidades motoras grossas, que é o uso de músculos maiores do corpo para realizar movimentos amplos e coordenados. Envolve controle, equilíbrio, força e coordenação dos membros. E ainda no nosso material a gente inclui também conceitos e todos os detalhes sobre habilidades discretas, seriais e contínuas, habilidades filogenéticas e ontogenéticas, que também são cobradas em prova, tá? Esse resumo da prova está aqui do lado, tá vendo? Do ladinho. Esse é o material nosso. Dá uma olhada no nosso link da bio do Instagram, você vai conseguir achar o sumário lá com todos os detalhes também, tá? Mais um plus aqui, como para quem vai estar adquirindo esse curso, além de você poder fazer a pause, fazer um print, dar uma lida aqui, esse resumão completo que eu coloquei agora, esse quadro aqui, ó, esse quadro aqui vai te salvar em muitas questões de desenvolvimento motor, tá? Esse material também vai estar disponibilizado em PDF para você. Então, lembra aí, ó, coordenação global, esquema corporal, equilíbrio. Então, tá bem definido aí, ó, coordenação motora fina. Tá vendo? Ó, fina. Tem todos os conceitos detalhados aí. Avançando aqui, na questão 16, vem falando sobre a abordagem crítico-superadora das aulas de educação física. E aí, ele vem falando de novo. A característica. Olha só, dica para você resolver essas questões com exceto. Leia o enunciário todo, porque é afirmativa, né? E aí procure essas respostas certas. Depois você vê o que tiver errado, você vai conseguir eliminar. Quer ver? Vem comigo, letra A. Destaca-se como uma das principais tendências em oposição ao modelo mecanicista. A crítica superadora, sim, certo? É a característica dela. Aborda como adquirimos os conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate histórico. A letra B também bate com o conceito, a característica da abordagem crítica superadora, certo? Vamos ver a letra C. Está falando que a característica da abordagem crítica superadora, ela proporciona uma reflexão sobre a cultura corporal de movimento perfeito, optando pela contextualização histórica e política vinculadas a problemáticas da sociedade. Exatamente, questões de classe, né? Letra E. Vem falando que essa abordagem, ela tem como uma característica levantar questões de poder. Perfeita questão até aqui, interesse, esforço e contestação, utilizando a justiça social como ponto de apoio. Também é um conceito excelente. E a letra D, que é o errado, na verdade, que não é a característica dessa abordagem, que é falando o seguinte: defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Isso não é característica da abordagem crítica superadora, né? Essa é a característica de qual abordagem? Nem vou responder, vou deixar essa como dever de casa para você fazer essa pesquisa aí, principalmente para quem tem o resumo do aprovado, vai estar lá, tem um quadro desenhando exatamente isso aí, porque é assim que a gente consegue fixar o conteúdo. Tá? Então, dever de casa, qual é o principal meio e fim da educação física? Ó, spoiler, caiu, vai cair de novo em prova, tá? Caiu em questões do ano passado, do processo seletivo da Serra, se não me engano, tá? Avançando aqui, ó, deixei um quadrinho também para você ter uma diferenciação sobre as abordagens críticas, tá? Acho que é muito importante também esse quadrinho, importantíssimo, porque tem alguns conceitos bem parecidos nas abordagens críticas, que é superadora e emancipatória. Vem diferenciando a temática, os conteúdos, enfim, teoria básica, perspectiva, requisitos, pedagogia, enfim. Dá uma lida nesse quadrinho também aqui, que ele vai te levar bem à frente. Só esse quadro aqui tem a capacidade de você resolver inúmeras questões também. Tá? E está dentro do resumo aprovado, para variar, né? 17. Vem falando sobre a escola como instituição social, é a principal responsável de refletir e apontar a educação no tempo livre. Educação, veja bem, vamos de novo, hein? A escola, como isso aqui foi um recorte, tá? Recorte, tá? Recorte
de algum texto, algum artigo, ele falando bem assim, a escola como instituição social é a principal responsável de refletir e apontar saídas à educação do tempo livre, já que a escola reflete as aspirações sociais do momento. Então, vem falando bem assim, o fragmento do texto acima aborda qual o objetivo da educação que a educação física igualmente deve contemplar. Então, ele falando o quê? Qual o tipo de educação? Psicossocial? Isso é educar para o tempo livre? Não. A base da educação psicossocial é a compreensão de que a constituição do indivíduo e do social se realizam de forma dinâmica e conjunta. Isto é, o sujeito ativo se constrói ao mesmo tempo que constrói com os outros sujeitos sentido da realidade. Então, isso tem a ver com principal responsável refletir e apontar saídas para a educação tempo livre. Educação tempo livre, não. Tempo livre tem relacionado com lazer, não é? Então, só com spoiler. Letra C, psicomotricidade. A base característica é desenvolvimento integral do corpo, sendo uma de suas características a união entre o corpo e a mente e o sentimento. Letra D, educação para jogos. Ao brincar, a criança espontaneamente adquire uma aprendizagem mais prazerosa e é um momento de comunicação consigo mesma, buscando através de sua realidade e sua imaginação. Perfeito. E os jogos de cooperativo são cooperação, resolução de tarefas e desafios com a participação de todos. Então, falou em educação, aponta a saída educação tempo livre, falou educação física e lazer. Tá? Avançando aqui, a partir da década de 80 surgem os chamados movimentos renovadores da educação ou progressista, os movimentos progressistas, renovador ou progressista. Então, vai dar o mesmo conceito aí, tá? Aí, no âmbito da educação física brasileira, buscando dar um novo significado a essa disciplina na escola, foi que surgiu esses movimentos, né? Esse movimento renovador. Ante a descrição acima, surgem várias abordagens, cada um com as suas especificidades, mas convergindo para o mesmo ponto, propondo que a proposta deles voltando aqui, galera, vamos lá, propondo que ao privilegiar o esporte, sistematizando como principal conteúdo da educação física escolar, não, porque o movimento renovador, como eu falando assim, é o contrário, né? Letra B, a ideia desses movimentos era manter o caráter de brincadeira no movimento, suprimindo a técnica? Também não. C, na verdade, a letra D poderia até um pouquinho essa parte suprimindo a técnica, poderia confundir o candidato. Só que não é bem suprimindo a técnica assim, entendeu? Não é só essa dicotomia. Então, a letra C vem falando de tratar a educação física escolar, via de regra, como disciplina recreativa? Não, também não. E a letra E, lançar um olhar para o esporte nas escolas, sobretudo como rendimento. Também não, era o contrário, na verdade. Esse movimento renovador veio para tentar para combater essa visão do esporte na escola. Né? E a letra D, que é o gabarito da questão, que é a ideia dos movimentos renovadores e progressistas no âmbito da educação física escolar é abandonar a visão unicamente tecnicista, substituindo-a pela formação integral do sujeito. Então, lembra, não vão ficar brigando com autores, com banca, com nada. Presta atenção no enunciado. O enunciado está querendo saber sobre a visão dessa perspectiva do movimento renovador, das perspectivas progressistas. E nessa visão, a abordagem é essa, formação integral do sujeito. Perfeito? Avançando. 19. O desenvolvimento motor cognitivo, em breve síntese, diz respeito a um conjunto de habilidades cerebrais mentais necessárias para a obtenção de conhecimento sobre o mundo. Tais habilidades envolvem essa questão aqui, galera. Eu nem botei muito no conteúdo para explicar, porque eu achei também muito boa para a gente usar com a absorção de conteúdo, para quem não viu, e revisão para quem está estudando aí o nosso resumo aprovado ao longo desses dias. Tá? O desenvolvimento motor cognitivo, ele diz respeito a um conjunto de habilidades cerebrais necessárias à obtenção de conhecimento sobre o mundo. E essas habilidades, elas desenvolvem pensamento e raciocínio, abstração e linguagem, memória, atenção e criatividade, capacidade de resolução de problemas. Tudo isso. Então, todas as alternativas são corretas. Tá?
Essa questão é muito boa para servir como revisão. Questão 20, vem falando sobre a organização de eventos esportivos novamente. E aí vem falando o seguinte: na organização de eventos esportivos escolares dentro da escola, deve-se observar ambiente acessível, acomodações seguras para o público esperado, local adequado para o tipo de esporte que será praticado. O número 4, possuir espaço específico para a imprensa, cabines de transmissão. Estranho, hein? Dentro da escola, sim. 5, sanitários suficientes e climatizados para atender a demanda. Veja, quando a gente vai estudar a organização de eventos esportivos escolares dentro da escola, a gente tem que se atentar a isso. Então, o que os autores preconizam são esses 3 primeiros itens, o 4 e o 5, eles podem ser, assim, organização de eventos esportivos em geral. Não demanda, assim, a questão escolar. Então, esse aí que está o gabarito da questão. No nosso resumo da aprovado, você tem essa informação muito detalhada também. Tá? Então, gabarito da questão, a letra C, tá? Que é o 1, 2 e 3. Questão 21, falando sobre a educação física escolar. Ele falando assim que promove muitos benefícios, começando pelo incentivo da prática de esportes e atividades físicas. Dentre esses benefícios, não é correto afirmar que a prática favorece. Mais uma questão capciosa da forma, né? Percebam que essa banca, ela utiliza muito do português, a sua capacidade de interpretação de texto durante a resolução das próprias questões de educação física. Então, vem bem assim, favorece o desenvolvimento motor. Então, a prática de educação física, o incentivo à prática de esportes e atividade física tem como benefício favorecer o desenvolvimento motor? Sim. Ajudar o aluno a conhecer e a compreender as mudanças e o limite do próprio corpo? Perfeito. Colaborar para que os alunos adquiram autoconfiança? Perfeito. Contribuir para que o aluno se expresse melhor? Na letra E? Perfeito. D. Melhorar a autoestima, sim, para que os mais aptos se sobressaiam. Não, esquece. Lembra? Formação integral de vida na escola? Não é essa a ideia. E os demais nas modalidades esportivas propostas? Não, 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 não. Está tudo errado. Então, a letra D, que é o gabarito da questão, essa é a afirmativa errada. E, como eu digo, venho dizendo aqui, todas essas questões certas aí são a absorção do conteúdo que você vem advento da prática de atividade física e incentiva a prática de esporte e atividade física na escola. Questão 22. Com prática corporal na educação física escolar, as lutas constituem um valioso conteúdo a ser abordado e explorado em relação à prática desse conteúdo nas aulas. Analise as questões abaixo. Com minha pontuação aqui, né? Vamos voltar de novo aqui no começo. 22. Com prática corporal na educação física escolar, as lutas constituem um valioso conteúdo a ser abordado e explorado. Aí ele vem perguntando, em relação à prática desse conteúdo, das lutas, vamos analisar as questões. E aí ele quer as incorretas. Então vamos analisar aqui, de cima para baixo, o que está certo e está errado. É necessário diferenciar as lutas, que são modalidades esportivas, das brigas, essas sim, manifestações de agressividade desorganizadas. Não sei não, tudo bem, vamos ver. 2. A ideia é fazer com que os alunos conheçam as características comuns às lutas, as técnicas, o histórico, as vestimentas e os países em que as lutas são praticadas, e também vivenciem movimentos básicos de cada modalidade. Até aqui dava perfeito, né? Mas olha a hora que cai tudo. Para o final, tornar esses lutadores profissionais. Tudo errado. Tudo errado, né? Então já sabe que a 2. Aí, como é que a gente resolve essas questões quando a gente tem muitas opções ali embaixo? Onde tem 2, dá uma olhada aqui nas opções. Você já elimina. Onde tem 2? Na A, na D. Então, na verdade, onde tem 2 pode ser o gabarito da questão. Então, onde tem 2? Na A, na D e na E. Só que a A, tá vendo como é que a gente já leu e tá batendo, tá bem legal essa questão? Então, você já poderia eliminar ela de cara. Então, só sobraria ele para você a D e a E, certo? Então, você teria que analisar a D e a E. Vamos para 3. Podem ser adaptadas e praticadas por todos os alunos, salvo raras exceções, independentemente da força, da altura, do gênero e da aptidão física. E aí? Tá certo, né? Então, também essa 2, a D, seria eliminatória. Então, só sobraria a letra E, com base na eliminação.
Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada, né? Para trabalhar com esse assunto, o professor precisa ser um atleta. Ixi, caiu, esquece. Gabarito da questão, letra E. 24. De novo, falando sobre aquela questão de educação física e mídia, tá? O corpo magro, em nenhuma outra época, adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. As chamadas redes sociais reforçam a cada post um estilo de vida comumente inatingível pela imprensa, pela imensa maioria da população. Midiaticamente, esporte e mídia, hein? Midiaticamente, essa relação entre saúde e corpo padrão é predominante. Entretanto, os professores de educação física devem abordar criticamente esse assunto em sua prática cotidiana nas escolas. Dentre as abordagens, podemos ressaltar as estéticas antigas como ideais, valorizar as crendices difundidas pelos populares, tudo errado. Pesquisar diversos métodos de emagrecimento para adaptar-se ao socialmente aceito. Letra D, reforçar os discursos hegemônicos totalmente fora, né, do contexto, da realidade da educação escolar. Vem comigo na letra E, que é o gabarito. Criticar e contestar os estereótipos consolidados pela mídia. Então, essa é a ideia quando você vai ler. Então, atento. O que é muito importante aqui? Você vê que o enunciário está fazendo uma crítica direta a essa questão? Então, sem briga, sem nada, sem discussão com a banca. Se atente ao comando da questão. Então, ele está criticando e contestando o estereótipo consolidado pela mídia. Essa é a ideia do comando da questão. Tá? Pessoal, vamos lá. Esse é o módulo 1. A gente encerrou o módulo 1. No finalzinho aqui tem um resumo do aprovado, tá? O sumário. Esse é o módulo 1. Tem mais 3 módulos ainda, tá? Módulo 2, 3 e 4, que vão ser gravados também. Então, fica para você aí, para você que está interessado, ainda dá tempo de adquirir o resumo do aprovado com o valor de lançamento. Link na bio do Instagram, @educação física para concurso, tá? E, como eu digo sempre, bora para cima da banca, que não dá tempo. Bora para cima, vamos!